Graça e paz, família! Seja bem-vindo a mais um Follow. E agora, estamos de casa nova, isso aí. Estamos começando a edição agora 0000 da nossa nova temporada, aqui direto dos estúdios Becklin. E você é bem-vindo, você é nosso convidado para um bate-papo super especial. Hoje, segunda-feira, dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, 505 anos da Reforma Protestante, e eu sou Thiago Chagas, seu anfitrião, seu host nessa conversa tão especial que eu tenho a honra grande de receber um grande amigo, um homem de Deus, pastor, teólogo e mais algumas coisas aí que ele vai falar, marido da Fran, pai do bem. Seja bem-vindo, Leandro Vieira. Prazer ter você aqui com a gente. Alegria, meu irmão, muito bom. Opa, com essa Prazer mão aqui, deixa eu sempre. treinar aqui, ó, sem derrubar tudo, né? É o primeiro, É o né? primeiro. Fazendo parte. Uma alegria estar aqui, participando dessa iniciativa de compartilhar o evangelho, Isso. de tornar acessível a mensagem do reino a todo tipo de pessoa, de espectador. É muito especial mesmo. Você é um amigo, eu e o Thiago, a gente tem uma amizade aí já de mais de 6 anos, desfrutando da comunhão. Estava aqui servindo aqui em Foz do Iguaçu, Isso aí. na comunidade que o Thiago pastoreia junto com a Susan. E é um prazer. Sou o Leandro Vieira, lá de Curitiba, casado com a Fran, pai do Benjamin, dono do João Calvino, que é meu cachorrinho, o Spitz alemão, e sou parte do presbitério local da Família dos que Creem. Também responsável aí por uma dúzia de igrejas no Brasil e me aventurando como escritor nos últimos anos. É isso aí, a gente tá aqui com um exemplar, ó, o Evangelho completo. Esse aqui é meu, tá? Não adianta. Introdução ao conteúdo, abrangência e atemporalidade da mensagem. Se você não adquiriu ainda, você pode adquirir. Depois aqui na descrição vai ter todos os lugares para você adquirir o livro. E fala um pouquinho para nós, Leandro, como é que foi a experiência aí de escrever esse livro? É o primeiro, né? É o primeiro. Na verdade, eu trabalhei como editor de conteúdo de um material intitulado Obrigado, obrigado. Cosmovisão Profética. Isso é Olha, você fala em chique, profecia, já chega o estagiário. café. Olha Isso aí, é ó. coisa de Olha aí, Deus, ó. cara. Isso aqui só tem no Estúdios Blacklin. Obrigado, Querido. Prats, estagiário, querido. No ano de 2016, o nosso time de ensino, Felipe Bartoszewski e Jorge Anderson Missional, sentaram para compilar um material que era fruto daquilo que nós vínhamos ensinando e compartilhando com a rede de igreja. Surgiu a necessidade de ter algum material escrito, então a gente produziu um livro chamado Cosmovisão Profética, que é uma abordagem das escrituras numa leitura de alguns temas centrais, né? E eu fui o editor de conteúdo, ajudei nesse material. Mas esse é o meu primeiro livro de fato, o Evangelho Completo. É um filho da pandemia, quando a gente percebeu que a pandemia seria mais grave do que todo mundo acreditava e começou 2020 a fechar tudo. Sim. Então, eu viajo com grande frequência, você sabe disso. Uhum. E aí fiquei mais em casa e esse projeto era um projeto que eu ficava adiando, né? Eu realmente, a escrita para mim é um trabalho assim pormenorizado que exige demais. Eu sofro um pouco de déficit de atenção. Uhum. Eu penso em muitas coisas ao mesmo Eu tempo, também sou né? assim. Tenho bastante dificuldade com isso. E tenho as muitas incapacidades que eu tenho, né, Tiago? Eu conto isso como um testemunho ao Senhor, né? Não tenho graduação escolar, não tenho graduação teológica, não o diploma, né? Sim. Hoje em dia. A Frank diz que se eu fosse ganhar diploma, pelo menos uns 2, 3 bacharelados eu já teria, Uhum, por tudo claro. aquilo que eu tenho estudado nos últimos 21 anos, né, Sim. no Senhor. Mas até com a escrita, com a digitação, chega a ser cômico dizer isso, Thiago. Eu não sei digitar, eu digito catando milho, assim. Uhum. E esse livro aqui tem 400 páginas, Uau, assim. uau. Em palavras são Sim. mais de 100 mil palavras. Então você imagina o É trabalho que fruto de dá. um labor, né, Lê? Eu me lembro que escrevendo ele, Thiago, foi bem assim. Eu gastei aquele ali, talvez abril de 2020 até dezembro. Então foi quase todo esse período mais tenso da pandemia.
E eu passava 8, 10, 12 horas escrevendo, Thiago. Tinha vezes que passava o dia inteiro escrevendo e no outro dia chegava, não gostei, não tá bom, apagava tudo de novo. Que sofrimento que foi. Mas foi uma coisa maravilhosa, porque além, agora, né? Poxa, vai fazer 2 anos, agora em novembro, faz 2 anos que eu lancei o livro. É, e eu tive o privilégio, o livro está em mais de 16 países, eu já bati 10 mil exemplares. Para um autor de primeira viagem no Brasil, isso é muito, Thiago. Sim. 10 mil exemplares é muita coisa. Sim. Considerando que eu viajei 70% menos do que era o comum, então Uhum. muita gente interessada, muita gente que me encorajava a escrever. E aí saiu esse material aí. Não sei se eu posso falar um pouquinho do Claro que conteúdo pode, já. claro. Ó, segura ele aí, ó, as câmeras estão aí, você Esse é a fica edição capa manuseando. dura. Ó, isso Lindo, aqui é inclusive. coisa fina, Eu quero gente. a Olha fonte só. da editora depois. Incrível. Essa editora é maravilhosa. Inclusive a arte tem todo um porquê. Não sei se a câmera vai captar, eu acredito que Aham, sim. Ele tem uma marca d'água, que é aham. Gênesis 1 em hebraico, que percorre toda a capa. A ideia Uhum. é de que o evangelho percorre toda a narrativa das escrituras. Ele Uou. já começa na primeira Uhum. folha das escrituras, assim por dizer. Então, e aí no centro é o Éden, a ideia de que o evangelho já está aqui, então, que antes mesmo do proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, né? Sim. Mas o evangelho o evangelho é de característica eterna, que é uma das coisas que eu trato. Então, o livro tem 2 grandes seções, assim por dizer. São 7 capítulos. Se não me falha a memória, na bibliografia aqui tem 84 obras de Uau. autores que eu Isso. li, refleti. Que bom, né? Que tem bibliografia, né? Não, livro sem bibliografia é Né, que difícil, né? atualmente a galera não tá recebendo os livros por osmose, né? Inclusive, assim, eu tive uma luta com o tema O Evangelho Completo, porque por vezes eu pensava que soava um tanto altivo. E Uhum. aí o nosso presbitério local insistiu: você não vai mudar esse nome, esse é um nome que Uhum. você tem de mensagens que eu já ministrava em Sim. série. E a ideia não é que eu agora, 2.000 anos depois, recebi uma nova revelação, né? Isso seria outro evangelho, Isso, né? isso. Mas a ideia é de expor a narrativa toda do evangelho. Então, a primeira Uhum. sessão, eu tomei eu li uma expressão no livro do Timothy Keller, fica aí a dica, Uhum. né? Eu digo que o Keller tá naquele patamar de autores que tudo que tem o nome do Keller você pode Você comprar. pode comprar, é Porque verdade. quando for ruim, vai ser bom. Isso. Vai te fazer pensar, Isso, é vai no verdade. mínimo. Você pode discordar dele, Aham. mas o mesmo eu particularmente sinto com N.T. Wright, que para mim é o meu Sim. teólogo inglês favorito Sim, hoje. sim, sim. Mesmo que você discorde, ele te abre uma perspectiva muito maravilhosa. Uhum. E aí, lendo um livro do Keller, o Keller disse assim: o evangelho tem capítulos. Aí eu falei, uau, precisava dessa chave. Eu Uhum. sou terrível com temas, mas eu já tinha a mensagem. Então eu sempre ensinei o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Tomei Uhum. essas 3 expressões do Novo Testamento para explicar evangelho da graça, como Deus salva. Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Evangelho do reino, por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem salvo lugar de cooperação no seu supremo propósito. Sim. E evangelho eterno, o que Deus salva? E à luz das Escrituras, Deus salva o homem, a quem elege de antemão na eternidade passada, e Deus está redimindo e salvando toda a criação, a qual ele edificou para ser um templo para a sua própria habitação em glória. Uhum. Então, Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Como Deus salva, por que Deus salva, o que Deus salva. A ideia de que tivéssemos um material em português, eu ainda não conheço. Acho que o meu livro é o único, Thiago, que você consegue pegar toda a narrativa do Evangelho. Então a gente tem muito material melhor do que o meu, sem sombra de Uhum. dúvida, de gente muito mais capaz, mas que vai enfatizar Evangelho do Reino. Você Sim. tem o George Eldon Led, que Sim, inclusive é um sim. dos que eu uso muito Tava aqui. olhando hoje um livro dele lá na minha biblioteca. Você tem muita coisa, mas eu não encontrava um material assim. Então, trabalhei isso. E aí, na segunda sessão, eu trabalhei a relação do evangelho com o Zeitgeist, né? Com o espírito da Uhum. época. Como cristãos podem A gente vai falar um pouquinho disso já viver já. de Segura, não dá maneira spoiler, não. fiel na pós-modernidade Sim. ou na modernidade líquida. Enfim. E aí, o material tá aqui.
completando 10 mil exemplares. Uau. Estou muito feliz, 16 países. Tem o endosso de alguns homens de Deus aqui, vale mencionar. Meu amigo Douglas Gonçalves, do Dizoscópio, a gente tem uma história junto. Davi Lago, Uau. né? Vai estar aqui, Seu amigo viu? também. Meu amigo, vai estar aqui no vai estar aqui no follow. Davi, eu sou teu João Batista Aí, aqui, ó. Tá abrindo o caminho. O que vem após mim, gente, é maior do que eu. E o Davi, o pastor Davi também de Londrina, da INA, Sim, um irmão maravilhoso. incrível. Pastor Samuel, que é irmão dele, lá da comunidade Casa do Pai em Araçatuba. Pastor Jadson, da IBC de Feira de Santana. Uau. Pensa num homem de Deus. A IBC de Feira de Santana é aquela igreja que o Lázaro gravou o primeiro DVD dele lá. Sim, Lord, Lord, lá, é lá. Uau. Que é uma galera. Eu não conhecia. O Jadson é um homem, olha, dos pastores do Nordeste, assim, que eu conheço, tem muitos outros. É um dos anciãos que eu acho que todo o Brasil deveria, assim, escutar. Uau. Sensacional. Luciano Subirá também endossou. Foi uma coisa legal. Vou contar aqui uma coisa interna. Eu sou de confissão de fé calvinista, reformada, e o Luciano é o típico e bom wesleyano arminiano. Isso mesmo. E aí eu peguei o livro, aí, inclusive estive na casa do Luciano algumas vezes, porque a pandemia tava só assim pra gente se encontrar, né? Moramos a 2 quilômetros um do outro, em Curitiba. E aí eu levei o livro pra ele e falei, Lu, ó, tá aqui o livro, refuta ou endossa? Eu disse, como assim? Se você não puder refutar, você precisa endossar. Aí ele devolveu com endosso. Uau! Ele disse, olha, eu continuo abordando outros temas diferentes de você, mas da maneira que você escreveu, eu acho que tá muito seguro, tá muito saudável. E aí outros irmãos que indicaram e recomendaram um livro como o Asaf Borba, o Ademar de Campos. Eu zerei a vida, né? Ademar de Campos e Asaf Borba indicando meu livro na mesma semana. Total. Eu falei, gente, ó, Senhor, o teu servo viu-a. Ô estagiário, leva pra fora aí, ô chefinho. Estagiário é meu filho na fé aí, querido Prates. O site é editorafamilia.com.br. Show de bola. E agora eu tô preparando o segundo material. Eu vou dizer pro pessoal, eu me interessei tanto nessa leitura, porque eu já tinha ouvido de você falar sobre o Evangelho completo, né? E quando lançou, eu poderia ter te ligado e dito, cara, cadê meu livro? Manda aí, você teria mandado com o maior prazer. Você falou isso ontem no culto, né? Eu me envergonhei. Eu não mandei pra você, mas eu Thiago. fiz questão de comprar mas é pecado meu, lá na editora da família. Eu acho que ele tá fazendo isso pra me Não, é verdade. Eu fiz questão porque... Pô, como que você não tava na minha lista, cara? Eu enviei esse livro pro Brasil porque inteiro, essa obra, ela é uma obra que tem que ser valorizada. Então, se você não tem, faça como eu fiz, valorize essa obra, adquira, porque ela... E o que acontece, Lê? Interessantíssimo. Hoje, a gente tem... É próprio do espírito do tempo e próprio da linguagem da internet. As pessoas consomem as coisas muito fragmentadas, né? Então, elas não consomem o conhecimento completo. Elas consomem fragmentos. Isso. E aí elas sempre estão com uma compreensão precária ou insuficiente do todo. Né? E eu acho essa proposta interessante, porque é uma proposta de todo. Então a gente celebra aí teu livro, e que também é fruto de 20 anos aí, né? 21 anos de estrada, de ministério. Fala aí pra gente, como começou essa jornada? Leandro Vieira, encontrado por Jesus Cristo, como, onde, quando, e como o follow, né? O siga começou na tua vida? Essa é uma história muito maravilhosa, né? Mas assim, tentando tornar curta uma história que é extensa, todos nós temos uma história extensa. Eu sou filho de uma mulher que ama o Senhor, Thiago. Eu acho que essa história começa assim. Que teme ao Senhor, eu fico emocionado. Minha mãe é um dom, assim, cara, que olha, é uma coisa maravilhosa. E lá em casa, nós somos em 4 irmãos. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, Thiago, muito novo também. Ele teve problema de coração, morreu com 52 anos. Nossa, cara. E meu pai era aquele modelo de pai, tipo assim, mulher minha não trabalha, né? O cara militar, serviu no exército e tal. Então, assim, mas meu pai não conhecia o Senhor. E minha mãe veio ao Senhor, isso eu não tenho como pular, né? A Fran diz,
toda vez que alguém me pergunta isso, eu Uhum. falo, olha, nossa, ele vai começar contando a história de quando ele era bebê. Aham. Porque a história começa aí. Aham. Quando eu tive 1 ano, eu até brinco, né? Parece que todo assembleiano de verdade, o bom pentecostal, tem um testemunho desse igual o meu. Uhum. Mas o meu é verdade. Quando eu tinha 1 ano de idade, Thiago, eu tive pneumonia e eu fui literalmente desenganado. Uau. Então eu perdi um pulmão inteiro. Minha mãe até hoje fala assim, uma coisa, esses tempos atrás ela contando a história e o Ben ouvindo, meu filho de 10 anos, cara, ele ficou em choque. Ele falou: pai, Jesus construiu outro pulmão em você? O que Meu foi isso? Deus. Como? Se não tinha e tem agora? Eu disse, olha, faz tempo que o pai não tira um raio-x, mas eu acho que tem Acho que tá dois aí. aqui. Passei a Covid, né? É, inclusive peguei E Covid. tal. E aí o que acontece? Eu fui literalmente desenganado, Thiago. E todo o presbitério, a comunidade toda sabe dessa história, assim, a gente sempre compartilha. E meu pai, que não temia o Senhor, ele dizia pra mim o seguinte: Negão, ele me chamava de Negão, sou mais moreno lá em casa. Uhum. O pai te salvou 2 vezes. Quando eu era pequeno, nessa questão, e uma vez que eu me afoguei na praia, tinha 9 anos, quase morri, terrível. Aí, o que acontece? O médico chegou e falou para os meus pais, ó, não tem mais o que fazer pelo Leandro, a gente encerrou nossas tentativas e se despeçam dele, porque nas próximas horas a gente não vai conseguir mantê-lo vivo. Aí minha mãe conta, Thiago, isso é emocionante, né, nossa vida. Minha mãe conta que meu pai olhou para ela e falou assim, eu vou lá tomar uma cerveja. Aí ela ficou muito maluca com ele. Uhum. Como seu filho tá morrendo. Mas o que que ele foi fazer? Ele foi comprar meu caixão, Thiago. Meu pai era durão. Uau. Cara, ele comprou, colocou o caixão no porta-malas, colocou no porta-malas e foi. Nesse inteirinho onde minha mãe foi para um canto do hospital, Thiago. Dobrou o joelho e começou a orar. Nunca tinha orado. Meu Deus, Minha cara. avó serviu o Senhor. Minha avó, líder do ciclo de oração Aí, da ó. Assembleia de Deus em Itajaí, Santa Sempre tem uma Catarina. irmã do coque na nossa Não história, tem né? como não ter. Minha avó orar pelo Luiz Hermínio. Sempre Antes do tem, Luiz olha aí. conhecer o Olha Senhor. aí, ó. Que é a raiz lá, Itajaí, coisa. Aham. Ali, Deus do céu, é mais baixinho ali, como diz É. o Penteca, né? E aí a mãe foi e ela disse que ela fez um voto com o Senhor. Ela disse: olha, se você existe, salva o Leandro agora. Se você o salvar, eu vou te servir para sempre. Ela disse, Thiago, que orou mais de 4 horas de joelho na Uau. primeira. A Meu mãe é uma Deus. mulher de oração violenta. Eu digo também, já Já começou orando. começou full. Aí ela disse que depois de muito tempo, que ela não sabia onde é que estava meu pai, não sabia onde. Uma enfermeira chegou nela, botou a mão no ombro dela e perguntou: se a senhora é a mãe do Leandro? Ela falou: ah, eu já esperei. Ela falou: sou. Falou, ó, levanta a mão para o céu. Eu disse, meu filho, as palavras delas foram essas para mim. Levanta as mãos para os céus, aconteceu um milagre. Meu Deus, cara. Aí minha mãe já. No Uau. outro dia eu tava em casa, Thiago. Então a mãe foi servir o Senhor. E meu pai, durão, resistiu até o leito de morte. Hum. Minha mãe era daquela mulher, fica a dica aí para as irmãs que acham que é difícil ter filho, 4 filhos. Minha mãe só podia ir nos cultos à tarde, Thiago, da Assembleia de Deus. Uhum. Então ela ia no círculo de oração Sim. das irmãs. E nos eventos que tinha lá, o chá das margaridas, que Sei. era Jardim de oração. é. E aí, o que que ela fazia? Ia com a gente à tarde, voltava, mandava a gente tirar a roupa, se sujar, porque meu pai chegava do trabalho e não podia desconfiar que ela tinha ido na igreja. Uau. Muitos anos assim. E a gente foi criado assim. Minhas irmãs e tal, eu e meu irmão, 2 mulheres, 2 homens. Só que quando eu e o meu irmão pegamos ali 8, 9, 10 anos, meu pai começou a levar a gente pro estádio de futebol e Uhum. tal. A época áurea do tricolor da Vila Capanema, conhecido como Paraná Clube, que ninguém. O duro é que o estagiário não vai conhecer o meu time Não, ele aí. deve torcer pro Flamengo, né? Meu Deus do céu. Você Nada a torce ver. pra quem? São Paulo. Aí, ó. São Paulo, O cara Jesus tá em querido. Foz do Iguaçu, torce, tem que torcer pro Foz, pro Mas Coxa. houve um time chamado Paraná Clube na história do Eu Brasil que era lembro, uma eu máquina. lembro. E o que aconteceu? Nessa época a gente começou a ser então atraído para essas coisas, tal, e poxa, aí chegava domingão, nessa época o pai já tava mais light, deixava a mãe ir no culto, e chegava domingão, vai pro jogo ou vai pra igreja? Pra onde que 2 garotos de Vai 8, pro 9, jogo, 10 anos né? vão querer, Thiago? Tricolor da Vila ganhando de todo mundo, São Paulo, inclusive. Com pulmão, sem pulmão, vou Vamos gritar. pro jogo. E aí nessa, beleza, ok. Passado uns 3, 4, 5 anos, o pai faleceu. E o meu irmão mais velho já tava tomando o caminho da drogadição.
E aí meu pai era muito duro, a gente tinha medo dele, mas meu pai adoeceu, ele ficou uns 3 anos, morre, não morre, morre, não morre, tendo vários infartos, assim, foi uma coisa terrível. E aí minha mãe teve que se virar, o pai morreu, a gente mergulhou de cabeça na drogadição, Thiago. A mãe foi trabalhar como cozinheira e para sustentar a casa. A gente, assim, nós não passamos fome porque tínhamos casa própria. Senão a gente tinha passado fome, eu acho. Com 4 filhos, Uau. ela teve que ir pro mercado de trabalho, foi ser cozinheira num asilo de idoso. Era só pra comer. E eu e o meu irmão na loucura, mas no nível hard. Aí comecei na maconha, depois já tava na cocaína, no crack, na loucura, e torcida organizada, e aquela parada toda maluca. Ah, e minha mãe sempre no Senhor, sempre clamando, sempre me dizendo: olha, você tem uma palavra profética, Deus falou coisas sobre a sua vida e tal. Vale dizer aqui, né? Eu sou de confissão calvinista, reformada, mas eu não consigo ser cessacionista. E eu sempre digo que eu não consigo. Eu entendo o cessacionismo. Diante do caos que se faz com os dons espirituais, Sim. eu queria ser cessacionista. Sim. Eu queria me convencer de que eu não tenho mais, porque tá tanto problema. Mas eu digo, eu sou filho da irmã Elisete, eu não consigo. Eu já vi Deus fazer coisa que eu digo, não tenho como. Então a mãe sempre me lembrava das palavras proféticas. Isso é uma, já contei isso. Tem uma mensagem minha, acho que no Jesuscope, que eu falo sobre isso, de 2016, acho que é. Que num dia as irmãs do círculo de oração foram lá em casa e começaram a orar por mim, tal, orando pelos filhos. Aí uma irmã falou para mim: olha, esse seu filho aqui, ele vai andar o mundo inteiro pregando o evangelho. E ele vai ser como uma cachoeira, e as pessoas vão receber e vão beber, e Deus vai dar muito conhecimento, muita graça, e ele vai muito longe. Beleza. E aí minha mãe sempre me lembrava disso, Thiago. Ela dizia pra mim: você é uma cachoeira. Uau. E eu bem louco, né, mano? Chegava em casa às 4 da manhã. Cara, minha mãe sofreu demais, Thiago. Minha mãe sofreu. É difícil não se emocionar. A mãe sofreu muito, mas não desistiu. Até que no dia 24 de março de 2001, nunca mais me esqueci, andei uns anos com o Gregório McNutt e o Gregório dizia: cara, se você esquece o dia da sua conversão, você não nasceu de novo, cara. Eu nunca mais me esqueci, Thiago. 24 de março de 2001 eu fui alcançado pelo Senhor. Uau. Eu fui num culto da igreja quadrangular agora. Minha mãe estava na quadrangular com as minhas irmãs. Minha irmã mais velha era uma das líderes lá. E até a noite do rock, daí me chamaram. Eu brinco que assim, foi tão ruim, aquele culto foi tão ruim, a música era tão ruim que eu falei: vou me converter para ajudar eles. Eu que não era músico. Que tudo, os jovens, né, assim, eu brinco com a minha irmã mais velha, ela vai ouvir isso aqui e vai ficar doida, né? Me evangelizou, foi minha pastora por muitos anos. Hoje eu sou um pastor para ela. Pastorei uma igreja lá em Itajaí com meu cunhado. Eu sou de Curitiba, mas eles estão lá, né? E, e aí eu digo assim que a minha irmã mais velha, as gírias que ela falava era supimpa, bacana, que ela queria ser. E não é tudo maloqueiro, né? Até não queria mais. Aí o que aconteceu, cara? O culto foi horrível, de verdade, foi muito ruim, a música era ruim, eles não entendiam nada de rock. Mas, cara, eu fui alcançado pelo Senhor. Eu fui tão profundamente alcançado pelo Senhor naquele dia, por isso que eu creio na doutrina da eleição. Eu não consigo não crer na doutrina da eleição. Porque eu não queria o Senhor, Tiago. E eu não. Eu lembro que naquele dia eu tinha uma programação, eu tinha alguns entorpecentes que estavam no bolso comigo. Eu descrevo como eu estava naquele dia, inclusive. Eu tava. Tinha uma marca em Curitiba de roupa chamada Sixth Street de skate. Eu tinha uma calça cinza dela, assim. Aquela época de usar corrente no bolso. Esses dias eu falei com um irmão que é o Ferrugem, um dos maiores campeões do mundo de skate no Brasil. Ele é de Curitiba. Era aquela época que a gente usava carteira com a corrente, assim, os skatistas, né? E aí eu tava com a camisa do Corinthians, que é quando o patrocínio era Batavo, minha memória é fotográfica, né? O número 5 do Vampeta, a mistura de vampiro com Com o capeta. capeta, você tava bem. Até o Satanás tinha medo. Eu sou corintiano, mas que o Então, você Vampeta. pode ver, Sim, Batavo na época do Batavo, sim, Bantevo, sim, sim. Vampeta, Claro. pá, camiseta do Timão e tal. Que um amigo meu era muito corintiano, eu sempre fui paranista roxo, mas eu tinha o meu melhor amigo era corintiano, paulista corintiano, daí eu torcia pro Corinthians por causa dele, Aham. quando era contra qualquer outro, né? E aí, cara, naquele dia eu fui alcançado pelo Senhor, saí daquele lugar, Thiago, já peguei o que eu tinha no bolso, joguei fora. Eu saí tipo assim, ó, eu saí com raiva
de saber que eu não ia conseguir mais desfrutar da vida de pecado que eu tinha. É muito louco, assim, cara. Eu não quero mais isso agora, como eu vou? E, cara, no outro culto eu já tava com 15 malucos na igreja e nunca mais parou, Thiago. Então, as pessoas me perguntam, eu tô 21 anos em Cristo. Quanto tempo no ministério? 21 anos. Eu nunca, Thiago, eu brinco com a Fran, eu nunca fui um crente de banco. Eu não sei o que é isso. Eu não tive. Quando eu convidei esses meus primeiros amigos, alguns são pastores hoje comigo, Thiago. Uhum. Eu lembro que no segundo culto que eu fui com os caras, ao invés de eu prestar atenção no culto, sabe o que eu tava pensando? Será que eles estão entendendo? Eu preciso ajudar a explicar pra eles. Cara, por Deus. Sim, Imagina, eu tinha vindo num sim, culto, cara. sim, Cara, eu preciso explicar pra eles que Jesus é o Senhor, eu preciso sim. entender isso. E assim, e aí foi tudo muito acelerado na minha vida, né? Então, mais ou menos por aí. Que legal, cara. E é interessante ver, né, Lê, que existe um caminho feito pelo Senhor que envolve sua mãe, envolve uma piedade pura dela, né? Que não tão elaborada quanto Isso. a fé que você professa hoje, mas você vê Deus construindo um caminho de alcance, né? Uhum. A minha história é bem semelhante a essa também. E uma hora ou outra eu te conto com muitos Eu não sei da detalhes. sua história de A minha conversão, história é o cara. seguinte: eu cresci na igreja, né? Cresci no lar cristão ali, evangélico. Tava escrito evangélico no meu berço quando eu nasci. Né? Eu digo assim, eu nasci em berço evangélico, mas crente lá em casa era só o berço. É, só o berço. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui para um rolê com 4 filhos de pastores, todos desviados. Né? E só eu que não era filho de pastor, mas também era desviado. Desviado assim, né? Não tinha uma noção de igreja, mas não tinha uma noção de Cristo. E a gente tava com umas meninas, né? Não tava fazendo nada demais, mas tava lá num rolê com umas meninas. E aí a gente falou, ó, vamos numa cidade vizinha? E quando a gente falou, nós estávamos em 2 carros. E eu fui pra sentar no carro de um brother, que era um Santanão 2000, daqueles Lembro. violentos, sabe? Quando eu tô sentando no banco do carro do cara, o filho do pastor da igreja quadrangular tava com o Vectra do pai dele. Aí ele virou pra mim e falou assim: você veio comigo e você vai comigo. E aí eu troquei de carro. E no lugar que eu ia sentar, sentou um menino que tinha acabado de chegar de uma vigília. Ele chegou pra comer onde a gente tava comendo, tinha acabado de vir da vigília. E nós enganamos o moleque que a gente ia comer na cidade vizinha. Mas na verdade a gente ia tirar um racha. E aí ele foi, cara. Resumo da história. Última curva da estrada, esse cara do Santana vem ultrapassar o nosso carro. E eu vi uma moto vindo de lá. E eu falei pro cara assim, ó, diminui porque ele não vai dar conta de passar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele veio ultrapassar a gente, ele perdeu o volante, capotou umas 8 vezes. Uau. Nosso carro parou atravessado na estrada. Eu tirei o carro, quando eu saí, o carro tava parado num poste, o Santana, com as rodas viradas pra cima. E tira um do carro, tira o outro, todo mundo, e eu falo, cadê o Nath? Nath era o menino que tinha vindo da vigília. Aí eu saí procurando assim, umas 2 da manhã no meio do mato, cara. Quando eu olho de um lado assim, ele tá deitado com a cabeça aberta daqui até aqui. Poxa. E aí eu peguei ele assim nos braços, cara, minha mão toda suja de sangue. E aí alguém já viu, rapidamente chegou um SAMU e tal. E resumo, sábado pra domingo do Dia das Mães. Aquele menino faleceu indo pro hospital. Poxa vida. Sentado no banco que eu me levantei, cara. Eu tava sentado na cadeira. Foi o único que faleceu, foi ele. E aí a gente foi para o velório, né? Dia seguinte. Eu tenho, assim, alguns flashes de memória muito vivos, né? A mãe dele é uma senhora bem pequenininha, assim, da Assembleia de Deus, do Círculo de Oração, e ela urrava, cara, na beira do caixão. E eu olhava pro caixão, assim, e me dava muito uma sensação, assim, horrível, cara. Por quê? Porque eu tinha viva a memória de eu levantando da cadeira, do banco do carona, assim, do lado direito, e
ele sentando no meu lugar. Então a minha ideia fixa é de que ele tinha morrido no meu lugar, né? Que aquela morte era minha. E aí, cara, as 2 semanas seguintes eu fiquei indo no cemitério. Eu ia lá, sentava em cima do túmulo e ficava lá, cara, assim, mal, chorando e etc. E aí, esse é bem interessante. Por isso que, como você, eu não consigo deixar de crer em algumas coisas. Aí eu chego num dia, tô em casa, mal pra caramba. E aí eu disse assim pra minha mãe: Mãe, hoje eu vou pra igreja com a senhora. Fazia tempo que eu não ia na igreja. E aí eu fui no culto na Assembleia. Quando é tipo um congresso, aquelas coisas. Termina o culto, um cara que tá pregando aqui do Paraná, nunca mais vi esse cara. Ele aponta lá atrás e fala assim: Ó, moço, você que tá aí, eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida. Eu falei: acabou, vai cair minha casa, né? Já vai me revelar aqui na frente de todo mundo, já não basta o que eu tô passando, Era o vai irmão contar todo. Kodak, vai revelar Revelação em tudo. uma hora. Aí ele falou assim: Ó, Deus me mostrou você sentado em cima de um túmulo, Uau. um caixão descendo e você saindo. E quando você saiu na calçada de um cemitério, veio um anjo, colocou uma Bíblia dourada em cima da sua cabeça. E Deus diz pra você que no tempo dele ele vai tirar você da tua terra, do meio dos teus parentes, vai levar você pra um lugar pra você estudar. E ele vai soprar você como uma voz. Cara, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu fui pra casa, peguei a Bíblia da minha mãe e comecei a ler a Bíblia. Ler, sem brincadeira. Cara, eu li a Bíblia, parecia que eu tinha lido a Bíblia a vida inteira, mano. Aquilo entrava em mim de uma forma que eu não sabia entender. Só que eu não tinha compreensão do evangelho, de nada, né, cara? E aí foi quando, 2 ou 3 anos depois, eu acabei indo, então, para o seminário, lá em Pindamonhangaba, e aí eu tive uma experiência de conversão genuína ali, numa aula da exposição da Carta aos Romanos, que daí eu conto outro dia. Mas, assim, esse foi o ambiente. Eu tive, literalmente, assim, uma mão de Deus. Eu acredito fielmente que ele era o único de nós que estava no Senhor, foi enganado naquela situação. Cara, se eu tivesse morrido naquela noite, eu teria morrido em condenação. Então, não é de verdade o caminho de Damasco, a gente não pega ele, né? Ele que pega a gente, né, cara? Então é Verdade, uma parada verdade. assim, diferente. Mas, Impressionante. amigão, mudando aqui um pouquinho, hoje é 31 de outubro, 505 anos da Reforma Protestante. Rapidinho aí, o que você considera o maior legado? Vou simplificar aqui para a gente deixar aí em um ponto principal. O maior legado que a Reforma Protestante deixou para nós hoje, ou deveria ser a nossa zona de atenção como igreja hoje, aqui nessa modernidade líquida e nesse contexto tão difícil. Bom, escolher um é É difícil. quase impossível. É. Então, assim, eu vou escolher talvez o mais improvável. Aqui, inclusive, eu trabalho alguns legados da visão de mundo calvinista, né? Uhum, Na abordagem do Kuyper, o calvinismo como uma cosmovisão. Mas se eu tiver que escolher um só legado da Reforma Protestante, eu escolheria a acessibilidade das Escrituras, porque para uhum. mim a Reforma Protestante ela é essencialmente um movimento que devolveu a palavra de Deus para o povo. Uau. Então, Lutero se empenhou na tradução, né, das Escrituras para que se tornasse acessível ao povo leigo, ao povo comum. E não poderia escolher outra coisa, na minha opinião, Thiago, porque a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a Uhum, sabedoria e de toda a ciência e de todo o tesouro escondido. Então, nós estamos aqui apenas por causa da palavra revelada de uhum, Deus, da escritura que é inspirada. Então, eu acredito que o grande legado da Reforma Protestante foi tornar as escrituras acessíveis aos homens comum, ao leigo, como se uhum, dizia na época, né? Se lia as escrituras em latim, somente os sacerdotes tinham acesso ao livro sagrado.
E os reformadores, né, Wycliffe, Lutero, enfim, trabalharam muito em cima disso, de tornar a escritura acessível. E é exatamente para mim isso que nos falta hoje. O amor, o zelo, a paixão pelas escrituras, a valorização das escrituras. Então, eu costumo pensar que, lógico que a gente sabe que tem muita contribuição, mas basicamente um único versículo revelado das Escrituras, Romanos 1:17, causou a maior revolução que o mundo já viu nos últimos 5 ou 6 séculos. Sim. Então, assim, o justo viverá pela fé. Como pode, Tiago, um único versículo bíblico produzir o movimento que a reforma protestante foi para o mundo? A Sim. democracia não existiria Não. se a reforma protestante, o modelo presbiterial de governo da igreja, né? Mesmo os reformadores querendo estabelecer ali a distinção entre igreja e Estado, a laicidade do Estado, a própria maneira que a igreja se organiza num governo plural vai Uhum. influenciar o governo do mundo que estava carente, uma vez que as monarquias estavam em baixa, né? Uhum. Então, as escrituras de novo na mão do povo e o que eu sinto angústia é pela falta de interesse da leitura bíblica, né, Tiago? Por quê? Porque, primeiro, as escrituras são aptas para nos tornar homens perfeitos diante de Deus, e porque eu olho para pessoas como eu, e como eu já disse, eu tenho a sexta série do colegial, Thiago. Por causa dessa juventude, adolescência na drogadição, não terminei os estudos. E porque nos primeiros anos de conversão, eu não fui instruído a voltar a estudar. Eu acabei entrando naquele tipo de ministério ultra ativista Sim. e eu era o Lázaro, E né? a escola também, você não precisa dela, porque você vai embora pro céu, né? É Então, mais ou menos assim, a faculdade ia me desviar. isso. Então, assim, e aí eu, pregador do evangelho, daquele que pregava até para Pernilongo. Monte dos meus amigos e as famílias sendo salvas, e célula, e coisa arada, e coisas boas. Uhum. Mas hoje eu vejo, não é, vamos dizer, uma meia-culpa, como tem se usado o termo bastante agora, né? Porque, lógico, eu era responsável, mas eu era um jovem de 19 anos saindo da drogadição, querendo Jesus até o talo, né? Apaixonadíssimo pelo Senhor, pela igreja, tal. E ninguém me disse, olha, termina seus estudos. Não, eu mergulhei de cabeça e de segunda a segunda eu trabalhava na igreja enfim. E o tempo foi passando, mas graças a Deus é uma coisa que aconteceu comigo. Eu também sempre conto isso, minha irmã mais velha, que eu já mencionei, a Ed, ela me deu minha primeira Bíblia de presente e ela disse pra mim, mano, esse livro aqui, as escrituras, né, tem um poder de te tornar o homem que Deus deseja que você seja. Uau. Aí eu falei pra ela assim, mana, mas eu nunca li um livro na minha vida. Eu brinco que eu estudei até a sexta série, mas eu acho que o que valeu foi até a quarta, Thiago, porque depois disso eu só fumava maconha, nem lembro o que se falou na quinta e na sexta. E aí ela disse, mesmo que você tenha dificuldade de entendê-lo, mano, quando você abrir as escrituras, ela disse, sempre faça isso, sempre leia a Bíblia em oração. Aqueles princípios, né, que Sim, você disse. Ela não tinha a erudição que sim, talvez eu hoje sim. tenha. Mas, e eu criei. Ela falou, quando você não entender, você pode orar e pedir para que o Espírito Santo te ilumine em toda a verdade. Porque o papel do Espírito Santo é te conduzir a toda a verdade a respeito Uau. de Jesus. Ok. Aí peguei as escrituras, entrei no quarto, dobrei o joelho, porque eu tinha a visão da minha mãe, da minha avó lendo a Bíblia de joelho. Uhum. É um negócio meio raiz lá em casa. Minha avó é faca da bota, tá viva, Dona Joracia. Eu cito ela aqui no livro. Só tem um pequeno trecho, tem 10 linhas de testemunho. O livro é todo teologia, filosofia. Tem 10, 15 linhas de testemunho que eu precisava mencionar minha mãe e minha avó. Só como Timóteo, meu Sim. pai era grego, né? Mas minha mãe e minha avó temiam o Senhor. Aham. E aí, eu lembro que eu abri a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A primeira dúvida que eu tive foi justamente sobre o Espírito Santo. Tá, no princípio, Deus criou a terra, os céus, legal, a terra não tinha forma nenhuma. Ok, quando disse que o Espírito pairava sobre as águas, eu falei, irmão, o que isso quer dizer? Como assim? Aí eu lembrei que minha irmã tinha dito, eu falei, Espírito Santo.
é justamente sobre você e eu não entendi o que o texto está dizendo. Então, eu sempre digo que eu fechei a Bíblia e esperei o Espírito me instruir. E deu certo, tem dado Uau. certo, Thiago. São 21 anos fazendo isso. Então, assim, e poxa, hoje eu poder falar de ciência política, eu ter a capacidade de me opor ao pensamento existencialista de Sartre, de Beauvoir, de Sim. Albert Camus, por causa das escrituras, É Thiago. um privilégio Meu singular. Deus do céu. Então, descobri as escrituras como a riqueza do E mundo. agora sim, cara, você tocou num ponto que eu acho que a gente vai começar a esquentar um pouco a chapa aqui, Vamos lá. mas Vamos lá, isso aqui tá muito pentecostal. tá muito chapa Se branca. tivesse um tecladinho no fundo A aqui, a gente já gente já tá tava chorando. entregando os mistérios aí já. Mas olha só, veja bem, você disse então que o principal legado para você, na sua opinião, e na minha também, é essa acessibilidade que a Bíblia recebeu, né, através do empenho de Lutero e tudo mais. Se esse é o maior legado da reforma, então subentende-se que a Bíblia inerrante, inspirada de capa a capa, com todo o seu conteúdo, autoritativa, como palavra de Deus, sendo a palavra de Deus e não contendo ou se tornando, mas sendo, é um legado do período da reforma, dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e etc. Hoje, a gente tem um fenômeno, um ressurgimento aí dessa neo-ortodoxia, desse questionamento à autoridade das escrituras. E aí eu vou provocar aqui agora. Vamos lá. Você, nessas eleições, fez um posicionamento pela integridade de Cristo, guardando a posição da igreja profética. E eu sigo muito as tuas redes sociais, a gente é amigo, então eu vejo não só o que você está falando, mas vejo o comportamento do que acontece nos que orbitam aquilo que você Ao disse, redor. né? Ao que está acontecendo ao redor. E o que eu Cara, percebo? ao redor é as trevas É exteriores. as trevas exteriores. E o que eu percebo nisso? Que hoje existem cristãos ultra conservadores que não consideram as escrituras, que até confessionalmente consideram as escrituras como palavra de Deus, mas não estão comprometidos com a leitura que a escritura faz das realidades. Ok? Então, às vezes, rebaixam as escrituras e colocam ideologias sobre ela. Na ponta de cá existem os cristãos progressistas. E muitos dos progressistas, que são os que questionam a autoridade da palavra de Deus, são neo-ortodoxos, às vezes nem sabem direito o que é isso, chegaram e te aplaudiram. Uau, cara, é isso aí mesmo, a gente tá precisando de uma releitura da igreja que tá aí, dessa igreja daqui. Mas ao meu ver e na minha leitura também não entenderam direito o que você tá falando. Então eu queria te dar aqui a chance, nesse podcast, de se dizer... explicar. Não é de se explicar, não. De Tô brincando. dizer abertamente... Aí, obrigado. Você é estagiário isso é de fera. Deus, cara. De Pena que é São Paulino, né? dizer aqui, a pergunta efetivamente é essa. A Bíblia é palavra de Deus autoritativa, então ela precisa nos ler, ok? Você entende, então, que o progressismo cristão é um contra-ataque a esse legado da reforma da Bíblia ser absoluta e essas teologias liberais, elas causam dano? Como que você vê esse dano hoje? Perfeito. Então, eu acho que ambas as ideologias causam esse dano. Então, em alto e bom som, a Isso. Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Acho que nem... Não nunca tá tive essa esse problema pauta. nos Não. meus posts lá, Não. não é isso, né? É mais a questão das pessoas não entenderem o porquê que eu tô trabalhando e vou continuar. A gente tá Isso. agora um dia depois do Isso. resultado das Agora eleições. que é o Daqui trabalho a mais pouco que a importante. gente chega lá, né? Pela integralidade do testemunho da igreja. Isso. Então, esse tem sido meu empenho. Então, assim como o conservadorismo, ele é deísta na sua interpretação de mundo, ele também reduz a narrativa que as escrituras fazem da realidade, porque o deísmo acredita num Deus criador, ok? Que pode ser o Deus dos cristãos ou não, enfim, mas que esse Deus não é pessoal e interventor. Uhum. Então,
esse é o problema do deísmo, que é o cristianismo americanizado, do American Sim. Dream. Então, os presidentes americanos, o 46º presidente americano, John Biden, jura sobre as escrituras. O 45º, Donald Trump, jurou sobre as escrituras. Sempre, Tem todo um pastor presidente... na posse, não sei o quê. Isso, Billy Graham, aquela Sim. coisa bonita, bota a mão direita, ora, mas desrespeita as escrituras no primeiro ato. O Trump não queria saber dos estrangeiros, era insensível, era Sim. desrespeitoso, era imoral, Sim. no trato com as finanças, no trato com várias mulheres. O Joe Biden vai lá e fragiliza as leis contra o aborto e tal. Então eles não consideram a escritura como palavra de Deus autoritativa. Isso. Eles consideram a escritura como um compilado de coisas que podem ter pensamentos que são proveitosos Mais para a um livro humanidade. existencialista, né? É um negócio Sabedoria meio difícil, e sei tal. lá o que eles Isso. passam na cabeça deles. Mas que não é a Sim. palavra de Deus, tá óbvio, né? E do lado progressista, já a tendência é essa coisa da releitura. E a releitura, ela tem sempre um filtro. Então, o progressismo tem muito... para mim, o liberalismo teológico, ele causa problema em ambas as interpretações. Ou seja, se eu usar a lente do conservadorismo ou se eu usar a lente do progressismo, e aqui nós estamos falando de lentes ideológicas políticas, para Sim. ler a teologia, eu vou alterar a verdade da teologia. Isso. Então, ambos se equivocam. O que a gente até conversou numa videochamada off, Sim. que eu acho que você está se antecipando a um problema. Uhum. E que começou a me chamar a atenção depois que a gente conversou. Talvez a gente também tenha que apontar um pouco para esse lado. Sim. Eu tô mais lutando com o deísmo ainda. Sim. Que é uma coisa que eu trato aqui no livro, explico um pouco mais, né? Inclusive, só indicando, eu fiz um podcast sobre política, 2h45 sobre política, com o time da Cultivar e Guardar, chama Sim. Nossa Posição Política. Lá a gente aprofundou, aqui a gente tá Sim. num papo livre, né? Sim. Lá eu fui bem técnico, tentando... Então, se você quiser entender bem o que é deísmo, vai Sim. lá. Aqui a gente vai ser mais superficial. Então, assim, já o progressismo tem essa coisa de uma releitura com uma lente. Então, a teologia liberal parte do pressuposto que as escrituras não é toda a palavra de Deus. Isso. Contém a palavra de Deus. Isso. Vamos dizer assim, ó, os liberais mais conservadores. Isso. Porque as coisas vão piorando, Tá né? piorando. Eles eram mais, contém a palavra de Deus. O grande problema é, e quem é que tem autoridade para dizer o que é e o que não é a palavra de Deus? Sim. Por exemplo, eu mencionei agora, vamos entrar um pouquinho na história da igreja, vamos ser um pouquinho mais técnico aqui. Eu falei sobre o cessacionismo. Qual é a origem do ensino cessacionista? A origem eu amo, Tiago. Porque a origem do ensino cessacionista é porque a Igreja Católica Medieval, a Igreja Católica Apostólica Romana, crê em duas fontes de autoridade. Quais são essas fontes? As Escrituras, a tradição da igreja. Em pé de igualdade. Isso aí. Então, o que os reformadores fizeram? Sola Escritura. Sim. Não, a autoridade é só. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana dizia, não, mas é a igreja que lê as Escrituras, que interpreta as Escrituras para o povo. Aí o Lutero disse, não, então vamos traduzir, pega, lê você aí. Você tem o Espírito de Deus. Eu sempre brinco, né? Você tem a Bíblia? Tenho. Você tem o Espírito Santo? Tenho. Você tem tudo que precisa. Que gera o efeito colateral da pluralidade de igrejas protestantes. O pessoal pergunta muito pra mim, né? Que é um problema. Mas aí é um problema que o Lutero pensou assim, cara, é melhor deixar essa coisa na mão do Espírito Santo que na mão do Papa. Basicamente é isso, né? Então, ó, cara, você lê, não é a livre interpretação, a livre apreciação do texto, né? Eu tenho acesso a esse texto, né? Tem ali, claro que vai ter todo o conceito hermenêutico da reforma, mas, na verdade, é tirar o sacerdote como lente. Isso, que é o catolicismo apostólico romano. Isso. Então, o que eles reivindicavam? Que a igreja estava em pé de igualdade, com a autoridade apostólica, sendo o Papa o sucessor de Pedro, e por causa dos milagres e dos sinais que ocorriam, sim, e que sempre ocorreram na história da igreja, eles diziam que a igreja tinha pé de igualdade com os apóstolos. Porque a evidência de que os apóstolos tinham autoridade eram os sinais. Sim.
Então, para que vocês creiam que Cristo Jesus é o Senhor, levanta e anda. Então, o cessacionismo vem e diz, não, cessaram os sinais. Sim. Não há mais autoridade apostólica. Então, essa raiz eu amo, Thiago. É nisso que eu queria ser. Eu digo, eu entendo o que um cessacionista sério, não um cara que fica debochando. Sim. Essa piazada aí que, leu 2 livros de Calvino e fez 4 treininhos de seminário, acho que descobriram a roda agora. Nem eu que não fiz, sei mais do que eles. Mas nesse sentido, sim, Thiago, de entender, não, só há uma fonte de autoridade que é a Escritura. Então, o cessacionismo nasce dessa coisa de tentar manter o solo da Escritura. Sim. Eu acho que foi demais, exageraram na dose do remédio. Mas o ponto é exatamente esse. Você usou. Por outro lado, o pentecostalismo e os movimentos de despertamento deram de novo uma outra fonte de fala, né? Os dons vocativos ali. E por muitas vezes uma palavra de conhecimento ou qualquer coisa no gênero. Foi colocado em pé de igualdade. Não, eu acho que foi colocado em superioridade, porque como não se incentivou o estudo, né? Eu te contei, eu estudei em Pindamonhangaba, no IBAD, o pastor João Colenda foi fazer o seminário no Brasil, o nome dele foi para ser GADB, para ser excluído, que não podia ter seminário, entendeu? Então, você vê, então acabou que você pegou ali o dom, colocou acima das escrituras, né? Acaba também É aí que eu concordo com o sensacionismo, que eu digo, é por isso que o mau uso dos dons tem sido tão exacerbado que eu digo... A gente entende, né? Agora não dá pra dizer que... Mas eu não consigo, porque eu creio, mas não coloco em pé de igualdade. Inclusive, eu tive depois eu te conto em off um papo, só pra deixar assim aquele... Tive um papo com um grande teólogo reformado brasileiro num avião. Que eu encontrei ali no avião e aí conversei com ele, depois te conto. Bem legal. Eu acho que eu sei quem Você sabe quem é, né? Você nem me contou. Aqui, ó, profecia, aqui, rapaz. A luz aqui te revelou. Então, eu penso que houve esses excessos. Então, resgatar a suficiência das escrituras, que não é o mesmo. Por exemplo, tem uma galera que são os cristãos na ciência, ABC2, não sei se você já ouviu falar deles, que estão fazendo um trabalho muito legal. E aí... tem temas que você vai tratar, eu comecei a ouvir alguma coisa deles e ler, não é bem, eu não domino esse tema, ele é muito robusto para mim, mas assim, tem coisas que as escrituras não tratam delas. Então a escritura é inerrante e ela é suficiente em tudo que ela quer ser inerrante e suficiente. Tem um monte de coisa que a Bíblia não tratou. O desenvolvimento das espécies, é uma coisa, em Gênesis é uma coisa mais conceitual, ficou a essência do que Deus criou. Não tô dizendo que é alegórico. Tô dizendo que é mais o princípio, a semente, da criação, etc, coisa e tal. E aí então a escritura não vai impedir o avanço científico, nada a ver, não existe isso, o avanço filosófico. Tem um monte de coisa que a escritura não fala. Só que ela é suficiente, inerrante em tudo que ela fala. E de certa forma ela trata de todos os pressupostos, embora não trate de todos os pormenores. Então a escritura é inerrante, é suficiente em tudo que ela quer ser inerrante e suficiente. Tem pormenores que a gente vai implicar do princípio das escrituras. Bom, isso aqui a escritura tem um princípio sobre isso, trabalha isso aqui. Então eu acho que nesse espaço é que a teologia liberal entra. E aí, para mim, tanto uma lente conservadora quanto uma lente progressista é danosa. A lente progressista é o pobre no centro do evangelho, né? Teologia da libertação. Teologia com a lente das minorias, o duelo de classe, né? A leitura desse nós contra eles fica dentro também dessa teologia mais... De corte aí, de libertação e etc. E aí já é uma evidência. Eu costumo dizer o seguinte, que a principal característica de alguém que sucumbiu à narrativa da realidade por meio de alguma ideologia é quando ele assume o nós contra eles. Porque a escritura não faz isso. Aí as pessoas não entendem. Quando eu tô falando de política, eu digo, não, mas não mesmo. E o grande desafio, e aí eu entendo que realmente, por isso é importante conseguir harmonizar a mensagem toda, né? E aí, a partir dela, ler o mundo, é que a teologia liberal, e aí é claro que a gente está falando em termos genéricos, eu quero fazer um podcast aqui só sobre liberalismo teológico para poder mostrar as matizes, como que foi acontecendo ao longo da história e tal. Mas você tem a fragmentação de âncoras
que são sustentadoras do cristianismo. Por exemplo, Cristo não se encarnou ali, não é um milagre, né? Maria não é um nascimento virginal. Poxa, então não tem A ressurreição, eles divindade, dizem, né? né? A ressurreição não é um fato. Esses dias um pastor liberal que tem o meu sobrenome. Aí, ó. Tá aí. Ele disse assim: Jesus não ressuscitou literalmente, ressuscitou no coração dos Isso. discípulos. Jesus não vai voltar. E teve Que viagem, teve cara. um aí que foi herói da adolescência por um bom tempo. Acho que da minha foi, da sua não sei. E Não, eu na minha ele- adolescência, meus heróis eram outros. seus heróis já morreram de overdose, né? Infelizmente. Ele dando mal, ele disse: não, Jesus não vai voltar fisicamente. A volta de Jesus é o triunfo da esperança, da justiça Nossa, cara. pelos seus seguidores, a presença da igreja. É assim que Jesus volta. E é tão bonito, né? Você É. falando assim, cara, é É bonito. é emblemático, É né? emocionante. É Então. aquele seu trabalho que você fez lá também. E Você não quer contar, cara. e aí é interessante que o quê? Você estabelece um discurso persuasivo, como Paulo falou, né? Doutor segundo a sua própria concupiscência. E aí você consegue criar uma geração que não se submete à integralidade das escrituras, porque pensa que isso é conservadorismo, né? E aí abraça isso. Isso tem me preocupado muito. Mas para a gente caminhar, Reforma Protestante, Bíblia, sola escritura, palavra de Deus como principal legado. E hoje é Reforma, 505 anos, mas também é o dia 31 depois das eleições presidenciais no Brasil. É o dia das bruxas. É o dia das bruxas. É o Halloween. Tá um monte de gente assim apavorado, com cara de Jason, né? O Michael Myers vai entrar pra aquela porta. Eu só tinha medo do Michael Myers. Lembra do Halloween mesmo? Que o Michael Myers me dava medo. É terrível. Até hoje eu tenho medo do mas Michael mais terrível Myers. foi esse Halloween de Seul aí, né? Que isso, cara. Então, o que acontece? Na tua opinião, né, e na sua leitura do evangelho, não só na sua opinião, que a sua opinião não importa muito nesse campo, Sim. né, na leitura aí do evangelho, qual foi o maior pecado da igreja de 2018 para cá? A desumanização do divergente. Uau. A coisa que mais me inquietou, e você sabe disso, Thiago, e eu venho falando, algumas pessoas que não me acompanhavam, eu venho falando disso exatamente desde o ano de 2019. São 3 anos. O marco disso, você pode acessar, é a conferência Jesuscop 2019, que o tema da minha mensagem é o Evangelho e o Espírito da época, que se tornou o tema do 6º capítulo do livro, 2019, escrevi o livro em 2020. Sim. Eu comecei a perceber a narrativa do nós contra eles crescendo amparado na ideologia. Então, a ideologia, ela arroga para si ser uma visão de mundo redentora. Então, ela tem uma leitura da realidade. E ela faz uma leitura da realidade identificando o bem e o mal. Que isso é gnosticismo. Isso é o antigo gnosticismo platônico. Sim. A ideia de quem é o mal e quem é o bem. Eu fiz uma pergunta provocativa agora há pouco no meu Instagram, no meu Twitter, né? Twitter é terra de ninguém, o Instagram ainda eu seleciono o que eu posto lá. Eu disse assim, agora vamos falar abertamente, né? Vou falar abertamente. Vai lá. Se o Bolsonaro era o representante de Deus, o bem, e o Lula era o enviado de Satanás, o mal, e como estavam dizendo, você sabe disso, a luta entre o bem e o mal, vamos chegar lá já, isso é dualismo, isso não é cristianismo, essa não é a leitura que as escrituras fazem da realidade. É persa, né? Dualismo persa. Essa coisa do Cavaleiros do Zodíaco, Isso. assim, o bem contra o mal, né? Então, assim, se isso era verdade, então Deus perdeu, porque o mal triunfou. E o que nós vamos fazer agora, cara? Você tem ideia, Thiago? As pessoas mandaram mensagens pra mim de ontem pra hoje que eu me custo acreditar que essas pessoas frequentam igrejas cristãs, cara. Tudo porque eu não fiz campanha pra quem elas achavam que eu deveriam fazer. E não fiz campanha pra ninguém. Eu não tô de lado de ninguém, tô do lado do evangelho. Então, a desumanização do outro, eu disse, a gente começou, não é mais o Thiago, é o esquerdopata. Não é mais o Leandro, é o fascista.
Então, Genocida é o e genocida e o o corruptos. corrupto, o ladrão, o abortista. E eu não tô Uhum. advogando causa de ninguém aqui. Sim. Eu também penso que a gente precisa ter aquele cuidado de não abraçar a narrativa. Qual é a característica da narrativa? A narrativa, ela ignora o fato. Sim. Ela sustenta o ideal. Sim. Então, assim, se alguém é comprovadamente corrupto, esse alguém é comprovadamente corrupto. Uhum. Eu não tenho problema com isso, não, Thiago. Sim. O problema é talvez a justiça brasileira. E é Sim. outra coisa. Sim, é uma coisa pra gente tratar no engajamento político real, né? Isso, a gente como cidadão, vamos reivindicar isso aí, vamos ver Câmara, isso. vamos lá em Brasília agora saber o que os caras vão fazer. Vamos ver isso aí. É. Ok. Mas aí não o divergente, não Sim, o cara que vota na esquerda ou na direita, eu começo a estereotipar, eu começo a adjetivar as pessoas, eu não trato mais elas como a imagem de Deus, como alvo do seu amor. Ontem eu tive que silenciar, de remover a possibilidade de postagem em um grupo da igreja. Imagina. Quando saiu o resultado. Não, gente, peraí. Né? A gente cria um fragmento que já não é mais um debate de ideias, né? Não é mais essa posição, eu tô triste por de repente, uma legitimação da impunidade ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem, guarda a tua tristeza, vai orar, vai agir, mas a gente começa a se degladiar, se morder, como Paulo fala lá aos Coríntios, né? Isso, aos Gálatas. Aos Gálatas, perdão. Então, o principal pecado da igreja, da qual eu e você fazemos parte, Thiago. Uhum. Embora eu não tenha cometido esse pecado, eu não vou me isentar de me pecado é arrepender e nosso. trabalhar por ele. Ele é nosso. Se o membro do corpo padece, todo o corpo Cai na padece com conta ele. de todo mundo. Não estamos falando de uma posição isenta, mas o principal pecado da igreja evangélica brasileira foi a desumanização do divergente. E eu estou muito tempo falando sobre recebemos o ministério da reconciliação. Nós rogamos aos homens para que se reconciliem com Deus e uns com os outros, e não para que assumam um lado na guerra ideológica. E o que a gente fez foi pressionar as pessoas. Assumam um lado. Agora, você se posicionou politicamente de uma maneira diferente, basicamente igual a mim. Você sabe disso? Não vou entrar em detalhes, mas de uma maneira diferente. Não usou o púlpito, etc. Coisa e tal, mas deixou claro que a sua opção política era X. Eu preferi guardar segredo. Sim. Vou levar pro túmulo isso, Thiago, entendeu? Mas Então, você assim, tem cara, assim, a gente sabe. olhando Olhando bem assim, dá pra ver. Dá pra descobrir. Então agora o povo já começa. Meu Deus! É lógico que tem que ter um corte aqui. Vou colocar voto de Leandro Vieira revelado. Só pra dar view, no primeiro podcast. Então, assim, até perdi o raciocínio. Não, eu adotei, eu não usei o púlpito e tal. Então, assim, e acabei de tal. E mesmo assim a gente discutiu saudavelmente. Sim. Meu ponto não é que você, como cidadão, não possa ter uma opção política. Claro. Porque eu estava confrontando a idolatria política, Sim. muitas pessoas estavam dizendo, então agora todo mundo que vota em X é idólatra. Eu não disse isso em lugar nenhum. Sim. Seria uma tolice dizer isso, Thiago. Eu tô denunciando a idolatria. Você se enquadra nela? Então se arrepende aí, irmão. Isso aí. Se a carapuça serviu, Isso se aí. arrependa aí. Por quê? Porque a gente viu. Infelizmente, a gente viu. A gente viu pastores dizendo que quem não votou em candidato A ou B era anátema, maldição. Nós vimos isso, Thiago. Cultos parados pro candidato entrar e a música mudando. Entendeu? Né? São coisas ruins, né? Ambos, a gente viu pastores jovens indo para regiões do país pregar o evangelho. Não, vira voto. Isso aqui não é nenhum tipo de ataque. Tá nas redes sociais abertas para todo mundo ver. Então eu fiquei em estado de choque. Poxa, a gente tava mais interessado em virar voto do que pregar o evangelho. E assim, o resultado tá aí das eleições. Então, assim, eu não estou feliz com isso. Sim. E nem estaria tão feliz se fosse diferente. Mas eu vou dizer pra quem é, né? Nas palavras, eu estou menos feliz. Sim, sim. Não, feliz eu não estaria de nenhum jeito, Sim. mas eu estou mais triste, melhor dizendo. Sim. Eu ficaria menos triste, agora eu tô mais triste. Sim. Pelo Brasil, pela nossa nação. Sim. Enfim, por tudo que a gente tem pela frente. Mas estou em paz, porque Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E eu quero trabalhar o que eu já estou trabalhando. E agora, como nós reconciliamos? Sim. A igreja, Sim. a evidência do pecado é a inimizade. É o que Paulo diz aos Efésios. Então, o primeiro efeito da queda foi
inimizade para com Deus, inimizade para com o próximo, inimizade para comigo mesmo, inimizade para com a criação. A mulher, próximo, que você me deu, Deus, aí sinto vergonha de mim mesmo, a vergonha, e a terra produz espinhos e abrolhos. Então você tem ali conflito na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação consigo mesmo, na relação com a criação. Qual é o fruto da redenção? Paz com Deus, paz com o próximo, paz comigo mesmo, paz com a criação. Então, como que um cristão vai abrir mão de ser um ministro de paz, que o Senhor nos enviou para entrar em lugares e saudarmos aqueles lugares com paz, um ministro de reconciliação, para a gente esquentar a guerra ideológica? Sim. Agora, algumas dessas pessoas e pastores, eu acho que eles não evangelizam mais, Thiago. Eles só falam para crente, aí eles não preocupam. Mas eu que evangelizo você, e já aconteceu, já não vai acontecer. Já aconteceu de eu começar a pregar o evangelho e quero dizer, você é bolsonarista, né? Eu disse, meu Deus, eu não tô falando de Bolsonaro. Não, mas você é pastor. E o que que tem? Sim. Então, assim, se criou porque não foram pessoas sem influência. Foram gente com muita influência. Que tirou foto, que fez campanha, que levou em culto, que profetizou, que fez ato profético, cantaram pra ele. Como tem uma parte que fez com o outro candidato da esquerda, com o Lula. Foi bem menos. Foi bem menos que não tava hypado, né? Não tá, não e sei, também, vamos ver, né? vamos ver agora, né? Vamos ver daqui 4 anos como é que vai ficar, daqui uns 3 anos, se já não... Então, assim, foi bem menos, gente de menos influência, assim, por dizer, um ou outro, talvez, de influência, que ficou lá, né? O Lula livre e tal. Outra babaquice, outra idiotice. Mas, assim, eu tava sempre pontuando que a igreja precisava guardar a integridade do seu testemunho para que o coração da nação não se feche para o trabalho de evangelização. E a gente cometeu esse pecado. E uma das coisas que eu disse pregando no culto de ensino que a gente tem às quartas-feiras, na quarta antes da eleição, do primeiro turno, eu falei assim, olha, você tem 2 polos. Eu falei, os meus heróis morreram de overdose, né? Eu falei assim, você tem um polo de homens que eram considerados âncoras da fé e que continuam sendo cristãos, mas erraram nesse ponto, colocando o santinho lá, a cola do voto no telão da igreja. E outros que estavam lá justificando moralmente por que estavam votando no Lula e postando publicamente isso. Então, a nossa grande perda como cristãos, evangélicos, justificando o injustificável. Justificando o injustificável. Foi a gente perder alguns ícones que se entenderam como necessariamente chamados para se posicionar na guerra ideológica. Como que nós refazemos esse caminho? Essa é a pergunta que a gente caminha para terminar o nosso papo. O que fazer a partir de hoje com um país dividido, né, ideologicamente, uma igreja que não entendeu muito o que é a diferença do evangelho para o conservadorismo, porque os dois se encontram ali em algumas questões morais. O que a gente faz agora, Leandro? Então, eu penso que a gente deve focar no real problema da igreja evangélica brasileira, da qual eu faço parte, e você também. Estamos dentro desse problema. É a fragmentação ou a diluição total do evangelho nos púlpitos. Sim. Porque agora parece que o grande problema que nós temos é o governo de esquerda, que dia 1º de janeiro, se não acontecer nenhuma loucura, hoje, 31 de outubro... Se esse amanhã, podcast for ao ar com o mesmo cenário de hoje. Se não for, né? Parece que esse é o grande problema, o governo de esquerda que assume em 2023. Mas o principal problema da igreja, Thiago, é o liberalismo teológico no púlpito. É a hipergraça no púlpito. São os pregadores coaches no púlpito. E ninguém tratou disso. Inclusive, muitos dos pastores se posicionaram, não se posicionam contra esse tipo de coisa. Então demonstraram uma piedade extrema. Entendemos pelos valores da família e tal. Mas tem o coaching A lá, que há 5, 6, 7, 8 anos atrás não existia no Brasil. Hoje é multimilionário, Thiago. Porque viajou
viajou pregando nas grandes conferências, eu vou reduzir 10 anos em um, arrasta pra cima, o rompimento do mindset, sei lá o que, diabo 4 que esses caras fizeram, e ninguém peitou eles, Thiago. Ninguém confrontou esses caras. Então, ninguém é muita gente, né? Ninguém ficou grande demais. Ficou grande demais. Teve mas, uma assim, parcela que peitou, mas a maior parte, eu sempre pelo menos, peitei. se silenciou, né? Isso. No mínimo. E transita junto, come junto, Sim. toma Coca-Cola junto, toma chimarrão junto. Não, querido, é anátema. Então, assim, a gente não lidou com esse problema. Então, eu acho que não muda o nosso trabalho, Thiago. Eu penso que o nosso trabalho ainda é o evangelho completo no púlpito. E a partir do evangelho, essa mensagem de reconciliação. Por exemplo, eu então tomei essa posição de permanecer posicionado exclusivamente em Cristo, não revelar voto, não falar de púlpito e nem nas mesas. Ninguém sabe, Thiago, em quem eu votei. Sofra, Sim. entendeu? E o presbitério local, nosso, só. Mas é tipo assim, segredo de Estado. É só porque a gente tá junto todo dia. Então vaza a informação, né? Aquele site lá, o Wikileaks, sei lá o que era, o Intercept Brasil lá vazou. Mas assim, por quê? Porque eu não queria, de maneira nenhuma, deixar alguém achar que... Não, eu tenho dito que o trabalho dos pastores é emancipar as pessoas intelectualmente à luz da boa teologia, para que elas saibam como se posicionar em cada questão de uma vida complexa, num mundo complexo. Então, para mim, o trabalho é o resgate do evangelho por púlpito e aí uma postura reconciliadora, que agora não é a fala, é a postura reconciliadora. Então, muitos que divergiram de mim, da minha parte, Thiago, eu não tenho nenhuma dificuldade de estar com esses irmãos. São meus irmãos em Cristo. Na verdade, não fui nem eu que divergi, foram eles. Alguns até me atacaram, fizeram chacota, piadinha. Cara, tudo bem, a gente não é criança, tava todo mundo assim inflamado e tal, mas eu permaneço na minha mesma posição, vou promover reconciliação, ser meu irmão em Cristo. A lente que eu uso para definir se eu tenho comunhão com alguém, Tiago, é Efésios 4, 6 e 7. Um só Deus, um só Senhor, um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo e um só Espírito. Você acredita nisso? Somos um, irmão. Sim. Ah, eu votei no tal. O problema é seu. Eu posso discordar de você, posso ter uma perspectiva política diferente da sua ali e tal. Não acho que havia equivalência moral entre os candidatos. Sim. Tinha gente que achava que eu estava dizendo isso. Não acho. Não acho. Agora, para mim, eu não estou naquela de assim, né? Deixar isso bem claro. Não segui aquele caminho de votar no menos pior. Porque em 2018 foi a mesma coisa. Assim, não achei que isso seria a única solução, no sentido, vamos votar no menos pior. Em 2018 a gente estava dizendo a mesma coisa. Então daí a gente vai medindo sempre por baixo, Thiago. Eu quero que a igreja entenda, tá, gente, que a gente quer se importar com política, vamos pensar política, vamos formar gente para política. Não com esperança triunfalista, né? O que é o triunfalismo? É antecipar o escatom. Não com isso. Mas no sentido de pensar a igreja numa atuação política cristã. A gente tem, então, toda uma tradição que nos ajuda nisso. Então, eu penso que o essencial é o retorno do evangelho para os púlpitos, é o combate sério a essas ideologias. São tudo as filhas feias do liberalismo teológico. Eu digo exatamente isso aqui no livro, Thiago. O liberalismo teológico aí frutificou, gerou um monte de filho. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, a versão evangélica da teologia da libertação. Eu não gosto de usar o termo missão integral, você sabe, eu já te disse por quê. Porque não é a defesa, é porque eu acho que a missão é integral. Eu não quero entregar esse termo. Não, missão cristã integral. E ela não tem as mesmas lentes da teologia da libertação, né? Eu acho que é menos agressiva, talvez. Mas não é isso, eu não tô defendendo o movimento, tô falando só do termo. Eu acho que o que aconteceu no Brasil é que talvez alguns proponentes da TMI no Brasil, eles eram, na verdade, proponentes da teologia da libertação. Isso, então. E estavam lá na PF, lá em Curitiba, lá orando. Exatamente, então aí acabou misturando, né? Mas eu particularmente tenho uma gratidão, já te falei isso, a teologia da libertação me ajudou demais a ler essa parte do evangelho que toca
todo homem, né? É, E a gente é uma coisa que a gente tem que conversar e resgatar. De repente tá na mão da nossa geração, sim. né? Reler lá o Lausanne e dar um caminho diferente para isso, né? É maravilhoso, né? Inclusive. Então, assim, a Hyper Grace, um movimento aí comercial de igrejas Sim. e tal. Então, tem um monte de coisa que a gente tinha que encarar com seriedade que nós não Uhum, estávamos encarando. uhum. Aí, de repente, de 6 meses pra cá, virou a coisa mais importante do mundo, eleger o Bolsonaro. E eu posso dizer aqui, me pergunta aí para ficar bonito aí, Vou te para ficar perguntar. bonito, qual foi o meu maior pecado, Ah, né? tá. E na sua opinião, Thiago Chagas, qual Ó, foi o maior pecado da igreja brasileira nessas aham. eleições? Para mim o maior pecado foi a idolatria. Eu me incomodo com isso. E senti que a gente cruzou algumas fronteiras e que talvez o resultado de hoje ou de ontem esteja nos disciplinando nisso. Eu não sou templista ou templocêntrico. Uhum, Obviamente, a gente sabe que nós somos a casa de Deus. uhum, Mas eu entendo, Leandro, que se nós estamos juntos com o objetivo de cultuar a Cristo, então se constitui a assembleia uhum. ali dos santos para o louvor da sua glória, esse ambiente litúrgico, ele é sagrado. Ele não pode ser violado. De Então acordo. não tem a ver com a parede ou com o lugar Mas onde com está acontecendo, ajuntamento mas com o santo, né? ajuntamento santo. Então, essa violação, para mim, eu acredito que se assemelha muito com aquele texto. Eu não vou me recordar agora a referência que não estava aqui na pauta, mas é lá em Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 18, por ali, por aquele meio. Se vocês lembrar, me ajuda. Quando o Deus Tamos ele está sendo cultuado dentro do templo, então a glória de Deus ela estava no templo, ela vai para a porta, depois da porta ela vai para os muros e depois dos muros ela vai para o monte, né? A glória vai se Eu mudando. acho que é 30 e alguma É coisa. 30 e alguma Também tô coisa. perdido, Tô né? perdido ali, porque é Tá em muita. Tá Ezequiel. em Ezequiel, depois a gente acha aí. Mas a institucionalização de um ídolo no lugar que foi dedicado ao Senhor, Uhum, ela automaticamente gera a saída da glória. uhum. Gera um Icabod, né? Gera o Icabod, É. né? E é terrível, porque por mais que eu, como me posicionei veementemente em desarmonia com essas decisões jurídicas, talvez porque estudei direito aí por 3 anos, não terminei, mas aquilo ali, toda aquela construção ali me afetava muito do ponto de vista da própria hermenêutica jurídica. Então, mas olhar para essa violência com o lugar do culto, para mim foi desafiador nesse processo. Então, eu acho que de repente Deus está nos dando uma boa correção e se Ele corrige quem ama, é porque Ele ainda nos ama, né? Pertencemos a ele. Tô de acordo também. Vamos elencar a idolatria e desumanização do divergente. Porque é isso que a idolatria faz. Sim, Ela desumaniza. sim, exatamente. Entende? Porque o homem é o homem enquanto está Corendel. Isso. Fora desse lugar, ele é desumanizado. Ele perde a característica de imagem de Deus. Então, mas, para a gente não terminar isso aqui, né, como um funeral Isso. aos profetas do caos e tal. Até um colega meu respondendo a uma pergunta agora na internet, lá da sua antiga terra. Aí Aham. deixa o povo caçar. Aí alguém respondeu para ele: Pastor, estou em choque, eu estou em luto. Aí ele disse: Você só está em luto porque o Bolsonaro era a sua vida. Uau, é verdade. Tem muito crente dizendo aí: Eu tô em luto, tô Aham. em luto. Tá em luto? Sim. Pelo amor de Deus, gente, que exagero. É muito, né? Então aí, ai, mas é que e tal. Meu Deus, gente, cadê a esperança do Uhum, evangelho? Estou sim. tentando explicar isso. É. Cadê a crença em Cristo, a vocação da Sim, igreja? sim. Independente do que acontecesse. Aí eu vi alguém dizendo assim agora: agora tá aí o resultado. Então, vamos continuar trabalhando e orando. Aí eu resisto para não ir lá pro Twitter e fazer aquele post assim. Eu só queria perguntar o seguinte: se o resultado fosse hoje, vocês não iam trabalhar e orar mais? É.
Ué, cara, o Mas, trabalho da igreja mas permanece. aí para concluir, caminhar para a conclusão, eu entendo que o que está acontecendo, e nesse ponto eu considero muito benéfico. A gente está tendo um abalo e eu acho que isso é o que incomoda. Eu falava isso ontem lá numa reunião que eu estava com irmãos após o resultado da eleição, que o que está sendo abalado? O Keller, no livro Igreja Centrada, lá quando ele fala sobre aquelas questões da relação da igreja com a cultura e tal, ele diz exatamente isso, que quando a cultura, o tapete cultural nos Estados Unidos e aí também no Brasil, que é cristão, essa cristandade, ela começa a se fragmentar, isso gera um lugar de desconforto na igreja. Porque quando você está numa sociedade cristã, mais cristã, Pseudo-cristão, mas eu pseudo-cristã, né? Uma entendo. cristandade, uma sociedade. Uhum. Tem Que é sumiu agora. influenciada. Ela é É. influenciada com moral ali e tudo, mas ela é nominal. Ela Uhum. não é confessional. Você descansa, porque você fala assim, cara. Meu filho pode não queimar por Jesus o coração, a vida, não pode amar Jesus intensamente, dedicar a vida ao conhecimento das escrituras. É só ele não ser homossexual. Hum. É só ele casar virgem. Se isso aqui acontece, então já tá bom. Ele não precisa ser fanático, ele não precisa. Por quê? Então você descansa na moral cristã, porque é o que todo mundo E é e isso o é que o tudo deísmo. espera. Isso é um É o deísmo. Deus reduzido. Exatamente. É o Deus lá no céu. E aí a gente fica com esses valores que ele nos ensinou aqui, Deus é um né? conceito Por abstrato de exemplo, hoje poder, de né? manhã eu tava zapeando aí o Instagram e vi Terra de ninguém hoje, um o negócio tá iminente, punk lá. Eu já perdi defensor. 1000 seguidores hoje. É, um cara publicou assim, ó, Elon Musk, compra o Instagram, por favor, também, né? Mas assim, um cara publicou, né, um iminente conservadorista, muito famoso aí. Ele fez um vídeo, uma live, né, falando sobre o estado das eleições e tal. E quando o filho dele aparece no banco traseiro na cadeirinha, ele tá com a roupa de caveira indo pra festa do Halloween. Aí eu olhei aquilo e falei, tá, cara, você tá defendendo uma posição cristã, você não se incomoda da magia amiga. Você não se incomoda do teu filho estar vestido de caveira. Então, assim, é É uma sincrético. festa totalmente É pagã, né? pagã, é um Há coisas que paganismo. são tranquilamente, assim, recebidas pelos cristãos, porque Sim, não há mas a o Halloween Halloween é é pagão, tenso, né, né, cara? cara? Dia das bruxas, né? Então, o que acontece? É tenso. Então, E no dia assim, da Reforma no dia Protestante, da né? Reforma Que é uma Protestante, é uma palhaçada, né? palhaçada. Então, assim, Patifaria. patifaria. Mas aí você vê essa falta de coerência. Então, desse ponto de vista, eu tenho uma esperança, qual é? Que se esse tapete cultural que me deixa confortável se abala, então sim eu preciso de avivamento. Isso. E avivamento não é a manutenção desse tapete cultural. Avivamento é o fervor da igreja pelas escrituras, gerado pelo Espírito Santo, e esse orbitar da igreja ao redor de Jesus, novamente, com Cristo de fato sendo o centro. Isso só acontece se eu tenho um opositor, se eu Eu, tenho um disciplinador vindo de fora. eu acho que duas coisas. Ontem você usou a expressão que avivamento, ou foi no talk que nós fizemos no sábado, que avivamento pressupõe uma sociedade morta, né? Então Isso, não é que a gente acha bom e que a gente não vai fazer nada, claro, mas avivamento é trazer vida aquilo que estava morto. Então exatamente. avivamento pressupõe uma sociedade morta. E a melhor definição de avivamento que eu li até hoje, Thiago, é de Dr. Mark Lloyd Jones, Uhum. que ele diz que avivamento é quando a consciência da presença de Deus aumenta em uma região. Então, assim, o deísmo, o cristianismo, o Deus lá no céu distante, o conceito abstrato de poder que me serve e me socorre quando eu preciso, numa situação sem saída, ou quando o político precisa de voto, Deus serve. No Uhum. demais, ele é um conceito abstrato de poder. Sim. Mas, diferente disso, o cristianismo autêntico ele é fruto desse crescer da consciência da presença de Deus numa região. Então, o que precisa acontecer na sociedade? O avivamento, o crescer da consciência de Deus em diferentes regiões. Então, trabalharmos por isso. E
o que que é a maior contribuição para isso? Voltarmos para as Sim. escrituras. É construirmos comunidades de fé sólidas. É não pensarmos igreja no modelo mercadológico, é pensarmos em Uhum. discipulado à luz das escrituras, Sim. né? Discipulado não é para desenvolver líderes, é para Uhum. formar Cristo. Discipulado não é para desenvolver a persona do Sim. discipulador, mas é para extrair e desenvolver a natureza de Cristo. Sim. Então voltar a coisas que são essenciais, que é o que nós temos feito. E isso, a grande contribuição que eu estou trazendo para o país, Thiago, é trabalhar numa comunidade de fé saudável. Isso é a melhor coisa que eu posso fazer É isso pelo aí. mundo, plantar uma igreja saudável. Né? Me sinto importante até, né? Então, assim, isso é maravilhoso. A gente está esperançoso. Não tô, para mim não mudou nada. O Sim. resultado da eleição não mudou nada. Uhum. Ah, como assim? Não mudou nada no que eu tenho que fazer. Uhum. Se vai ser mais fácil ou mais difícil, aí é outra coisa. Não mudou nada, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. É. Então, mas eu acho que os meus irmãos aí que realmente pelejaram, assumiram um lado na guerra ideológica, alguns extrapolaram a cabos eleitorais, eles devem considerar a pedagogia de Deus. Sim. Porque foi ajuntamento aqui, ajuntamento ali, milhares de pessoas ali em frente ao palácio, e ora, e canta, e deu Lula. Sim. Então a gente precisa se perguntar qual é a pedagogia de O Deus que Deus está nos em tudo falando isso. com Deus isso? ouve o seu povo. Sim. Deus não é sarcástico. Eu não Sim. estou propondo isso de maneira nenhuma, Thiago. E aí alguém pode dizer assim, mas se tivesse feito um pouco mais de engajamento, então Aí, aí é esse é deísmo. humanismo, né? É Daí, humanismo. então é Deus, é a gente que move Deus, É. né? Então faltou a gente oferecer sacrifício Sim, suficiente faltou a mais Deus. alguns bezerros oferecidos, Claro então que ele ia não. A responder. gente exerce a nossa parte, responsabilidade humana, crendo na soberania divina. Se o resultado é esse, e toda essa massa evangélica não é que esperava, Tiago, estava convicta, Uhum. como, não sei o quê, o print é eterno. Sim, O sim, print é eterno. sim. A memória do meu celular aqui tá Cara, pequena. ontem para concluir isso, Mas é eu isso. quero terminar deixando essa mensagem, porque eu quero até fazer um corte dessa minha fala, porque eu tava falando, vou gravar, mas eu falei, vou gravar lá, já vou falar, Amém. né? Ontem eu terminando o dia li um texto, um post de alguém, e esse post dizia assim, de um cristão: o Nordeste continua sendo uma desgraça e vocês merecem isso, seus lixos. De um cristão. Aí eu tirei um print, né? Porque, cara, eu sou casado com uma nordestina, sou pai de uma nordestina, né? Duas fortalezenses, plantei igreja por 10 anos no Nordeste. E se tem algo que o nordestino não é um lixo, Sim. né? E quando isso veio para minha mão, eu falei assim: a gente tá totalmente desviado do Espírito de Cristo. Porque se eu agora categorizo você como um lixo ou como alguém que não vale nada, e outra, é uma análise tão tola, porque quantos nordestinos votaram no candidato da direita? Então, como que esse preconceito massificado emerge tão fácil? Uhum. Então, sim, né, o nosso problema não é a ideologia, nosso problema continua sendo o pecado, que é capaz de arrancar de nós declarações como essa. Então, eu acredito que a gente precisa rever a nossa postura como igreja à luz das Escrituras e que Jesus nos ajude, né, como ministros da reconciliação, Amém. né, até nos reconciliar com alguns irmãos que nos chatearam bastante nesse caminho. Eu me chateei com alguns, né? Especialmente alguns que eu devotei, e talvez esse foi o problema, em algum momento eu devotei demais, né? Mas estou disposto a reconciliar e a caminhar para a construção da Igreja de Cristo. Amém? Amém. Amém. É isso. E eu tô também feliz e no sentido de vamos trabalhar, Sim. vamos. Nossa pátria celestial, isso não é alienação, não tem nem como explicar, né? Não. Sugiro o livro aí para quem Compra o livro quiser aí. entender como é que eu junto teologia e filosofia Isso aí. e ciência política, mas o Senhor segue soberano, né? Aquilo que eu pude compartilhar ontem no culto pela manhã, que depois da visão da condição das igrejas da Ásia, no momento que precedia pressão política, cultural e social,
Apocalipse 4 começa com a visão de um trono estabelecido nos céus, ou seja, o Senhor permanece estabelecido nos céus. E não estamos falando disso agora, como tem algumas Sim. pessoas falando. Eu estou falando bem antes da Sim. eleição e estou insistindo que o nosso Ministério é da Reconciliação e vou insistir nessa verdade, até mesmo com os irmãos que me atacaram. Uhum. Teve gente que falou que eu estava no Fantástico Mundo de Bob, que eu tava, fica com esse papinho de reconciliação. Mas não é um papinho, é o evangelho. A palavra da reconciliação está em nós e até para esses irmãos. Que isso, Thiago? A gente é pecador. É isso aí. Até o tutano. Eu não tô feliz não estaria feliz com nenhum resultado. Eu tava gravando um vídeo pra terminar, Lutero diz assim, eu tava gravando aqui antes, Lutero diz assim que o mundo é igual um homem bêbado que você coloca ele em cima de uma cela e você empurra ele pra subir na cela de um lado e ele cai do outro. Falando da condição humana, né? Faz sentido. Então que Jesus nos ajude. Lê, Amém. muito obrigado pela tua presença, irmão. Alegria, meu irmão. Tamo Obrigado. junto. Onde que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Leandro Vieira CWB é o meu Instagram. Eu acho que o Twitter é Leandro Vieira. Facebook é Leandro Vieira. Nem uso mais, é terra de ninguém lá Tá no por Facebook. aí, Ninguém passa mais por lá. Acho que vou voltar pra lá, tá mais calmo. O meu é bem calmo. E eu não tenho canal no YouTube, nunca trabalhei assim, desenvolvi isso ainda. Mas tem o canal da comunidade, isso eu quero indicar, que é da Família dos que Creem. Também no Instagram, @a Família dos que Creem. Em todas as plataformas de vídeo e áudio, tem os conteúdos, as palavras, os sermões da Sim. Família dos que Creem. Eu acho que isso é um conteúdo aí rico, bom, saudável. Mesmo você que discorda, acho que você vai ser acrescentado. Vale a pena. Então tá lá. Procura lá e vai ser benção. Tá ótimo. E você que tá aqui comigo, obrigado pela sua audiência. Você que tá no Spotify, Deezer, aí a Apple também, podcast. Você que tá aqui no YouTube. A gente se vê logo mais. Deus te abençoe. E não se esqueça, você vive pra glória de Deus em favor de pessoas. Até lá. Valeu, mano.